amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos e todas. É com muita alegria que nós recebemos a todos aqui. Eu sou Adriana Martins, trabalhadora da casa, e vou conduzir, a reunião de hoje na apresentação da nossa queridíssima amiga que fará o estudo da noite de hoje para encantar os nossos corações. Mas antes de demonstrar, todo o seu trabalho muito enganjado na doutrina espírita e nas demais áreas, nós vamos então iniciar, as nossas atividades na noite de hoje com a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos, procurando harmonizar intimamente as nossas emoções e nos dirigirmos ao nosso amigo incondicional de todas as horas, o nosso Mestre Jesus, e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, nesta caminhada evolutiva aqui na Terra, oportunidade de evoluirmos juntamente com as nossas famílias, com os nossos amigos, na casa espírita, que é a oportunidade de trabalho, que é a oportunidade que temos de refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, que a espiritualidade amiga, que os benfeitores espirituais possam nos envolver em fluidos de harmonia, de paz, acalmando, acerenando os nossos corações, para podermos nos sintonizar com o mais alto e estarmos atentos às lições, às palavras, o estudo, a reflexão da noite de hoje pela nossa amiga Gláucia. Fica conosco, amigo querido, hoje, agora e por todo sempre. Muito bem, então nós temos hoje a nossa companheira, nossa amiga Gláucia Marins. Ela, então, o currículo é extenso, hein? Olha só. Ela é presidente da Associação Irmão Sol e Lua, vice-presidente do Instituto Legado, um trabalho belíssimo, participante das atividades da nossa Casa Espírita Ser desde 1995. Um caminho bom, um caminho, um trecho muito bacana. Facilitadora dos grupos de estudo da SER e atualmente secretária da presidência do Conselho. Então, nós passamos já de imediato, para não perdermos nem um minuto, a palavra para a nossa querida amiga Gláucia. Boa noite a todos. O Júlio mandou falar bem pertinho aqui. Vou obedecer. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O tema que nos traz hoje aqui é a reencarnação e a justiça divina. Então, eu gostaria de começar pontuando que nós somos seres imortais. Jesus sempre nos disse que todos éramos filhos de Deus. Fomos por Ele criados imortais. Ou seja, nós temos uma única vida apenas. E dentro do processo da reencarnação, do qual vamos falar, temos diversas existências. Mas essas existências vão formar a nossa linha de vida, que é a nossa vida única e imortal. Então, isso eu estou falando antes para que isso fique, porque muitas vezes se fala em muitas vidas. Não, nós temos uma única vida. E onde isso se faz tão importante? Se faz importante no nosso dia a dia, para que a gente entenda que isso é um processo, que nós estamos em evolução nessa existência. E fomos criados por Deus, então, simples e ignorantes, e nesse processo da nossa vida, nós vamos adquirindo as habilidades intelectuais e morais. Muitas vezes uma supera a outra e temos então que ir balanceando isso
durante as nossas existências. E a doutrina espírita, então, nos apresenta que o destino de todos nós, espíritos criados por Deus, é a perfeição relativa, posto que a perfeição absoluta só pertence a Deus. E essa perfeição relativa, ela vem junto com esse crescimento da felicidade. Então, quanto mais nós vamos desenvolvendo o nosso lado moral, principalmente, mais felizes conseguimos ser. E dizemos que no mundo de provas e expiações no qual pertencemos, a felicidade é relativa, porque a gente tem realmente os nossos altos e baixos ainda da nossa evolução. Então, temos então aí mais um conceito. Somos seres imortais, destinados à perfeição relativa, que vai se dando junto com a felicidade. E diz-nos os Espíritos de que quanto essa felicidade está muito atrelada à quantidade de amor que nós vamos desenvolvendo durante as nossas existências. Porque é o amor que nos ajuda a perdoar, a entender o próximo, a nos doar, a sermos mais caridosos, a sermos mais solidários. Então, esse seria o nosso caminho para essa felicidade. Então, e todo espírito, por mais que a gente possa imaginar que aquele ali não tem jeito, ele está no processo. Então, a gente tem aquelas pessoas que você fala, são abjetas, fala, o que esse ser humano tem dentro dele? Tem o caminho que ele está percorrendo. E a nossa capacidade de compreender isso, de tratar isso de outra forma, porque nós somos muito julgadores, né? Isso todos somos em graus distintos, mas somos. Porque estamos ainda no caminho do aperfeiçoamento, ainda desenvolvendo o nosso amor. Portanto, faz parte do processo termos esses pensamentos ainda de julgar e criticar e não de abarcar dentro da nossa amorosidade pessoas que, ao nosso ver, não mereciam nenhum crédito, não mereciam nem estar, né, vivas nessa encarnação. Mas não é verdade, todos estamos aqui crescendo, aprendendo. E mesmo esses seres que nós possamos pensar que são os piores que conhecemos, um dia alcançarão também essa perfeição relativa, essa amorosidade dentro das diversas existências. E perguntamos, tá bom, mas como é que isso se dá, né? Como é que é esse processo? E aí os espíritos, né, os espíritos nos dizem na questão do Livro dos Espíritos, na questão 166, como pode a alma que não abraçou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos nos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. E essa nova existência é aquilo que nós chamamos de reencarnação, porque no nosso nível ainda de evolução é necessário o retorno à carne, ao mundo material. Então, para nós, faz indispensável a encarnação e a reencarnação. E para conseguir chegar nessa plenitude, temos muitas existências. Então, cada vez que o espírito se prepara, vamos ao tema então. Cada vez que o espírito se prepara para uma nova encarnação, ele vai sofrer o processo da gestação. Quando então ele está ali como um feto, ele vai morrendo para a espiritualidade, podemos dizer assim, e renascendo para uma vida corpórea. Ele vai esquecendo aquilo que ele conhecia e vai se tornando um serzinho que vai nascer praticamente, geralmente, sem lembranças. Obviamente, temos alguns que são médios, sabemos de casos de crianças que lembram de outras vidas. Não sei se vocês já leram aquele livro do menininho que tinha 6 anos nos Estados Unidos e que desde pequeno ele era louco por avião, enlouquecido por avião. E aí ele dizia para a mãe dele que tinha pesadelos horríveis em que ele tinha morrido num avião. E que no avião que ele tinha morrido tinha uma bola vermelha muito grande.
E o pai dele, que era americano, Forças Armadas, lá, tudo é muito vinculado, falava, isso que ele está descrevendo é um avião japonês da Segunda Guerra. Né? Mas não sabiam, achavam que ele podia ter visto no filme, num livro, aquela figura e ter associado isso e ter associado com esse medo de avião. Até um dia que eles foram numa exposição de aviões e lá ele falou: este era o tipo de avião no qual eu morri. E eu me chamava James e tinha meus irmãos. E aí começaram a pesquisar e descobriram que os irmãos dele, daquela encarnação, ainda estavam vivos e que, de fato, ele, hoje como John, tinha morrido num acidente durante a Segunda Guerra, tinha sido abatido e tinha morrido num avião, por um avião japonês com o símbolo japonês do Círculo Vermelho. Então, ele não estava no avião japonês, mas ele tinha sido abatido por um avião japonês. E as irmãos mais velhos dele, que já tinham por conta dos 80 anos, ficaram emocionados, porque ele ia contando como tinha sido a relação deles. Falava assim, eu gostava muito, lembra que você... Ou seja, tem crianças que lembram, mas tenho certeza assim, que a maior parte de nós não lembra do que tem para trás nas outras existências. Então, quando nascemos praticamente sem conhecimentos. Vamos aprendendo tudo, vamos aprendendo novamente, vamos aprendendo a nos relacionar, vamos aprendendo aquilo que nos vem. E a vida material, ela é tão encantadora, podemos dizer assim, ela é tão encantadora que muitas vezes nos esquecemos de que a nossa essência é espiritual. E mesmo que você encarne numa família que não tenha nenhuma espiritualidade, diz-nos o Livro dos Espíritos, na questão 621, que todos nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência. Ou seja, de alguma forma ou de outra, todos já passamos pela experiência da intuição, pela experiência de falar, será que eu faço isso ou não? Que são aqueles nossos anjinhos nos dizendo, não vá por ali, você fala, acho que hoje eu não vou por lá. Então, são as nossas, nós temos uma essência espiritual mais forte do que nós imaginamos dentro de nós. E aqueles que não desenvolvem essa espiritualidade durante a vida, dentro das religiões ou dentro de alguma conexão com, cada um tem a sua forma, né? Nós estamos aqui dentro da doutrina espírita, que eu agradeço muitíssimo a Deus de ter nascido no lar espírita, porque facilita muito a vida no sentido de compreendermos aquilo que vem para nós e como que temos que encarar. Obviamente, quando as surpresas não são boas, muitas vezes nos assustamos primeiro, mas temos o cabedal para conseguir absorver aquilo, pensar e tomar o rumo que achamos dentro daquilo que entendemos certo, tomar. E aqueles que não têm, fica mais difícil, porque a vida material, ela é envolvente. Ela é extremamente envolvente. Mas mesmo aqueles que não pensam em nada durante a vida, vão vivendo, chega um período que é perto da morte, que chega para todo mundo. Meu pai dizia, estava até contando para o Júlio, que a única coisa certa na vida era a morte. Né? Então, chega um momento em que você vai se aproximando da idade mais velha, você vai ficando mais velha e vai pensando, bom, daqui a pouco acaba e aí? E aí? Vou para onde? Porque a doutrina espírita tem a grande qualidade de não ser apenas uma religião. Ela é uma religião, uma filosofia e uma ciência. Então, ela é baseada em 3 pilares muito fortes. E é nesses 3 pilares que estão todas as nossas dúvidas e os nossos problemas para resolver. Ou seja, dentro da filosofia espírita, que sabemos de onde viemos, para onde vamos. Temos todas as respostas. Não sei se alguém já se deu ao luxo de ler tudo. Eu já li tudo várias vezes, a gente tem estudos aqui para ler o Livro dos Espíritos. Aqui tem tudo. E como diria o Divaldo, tem física, química, biologia, tem todas as matérias, né?
inclusive matemática, você pode fazer as contas, segundo ele, de como que está, por onde você está, quantas faltam, quantas vêm ainda, né, de existências corporais. Mas, e como ciência, porque cada vez mais aquilo que estudamos como filosofia se comprova, cada descoberta que temos se comprova de que o espiritismo está correto. E ainda dizia Kardec, se a ciência disser algo diferente do que está aqui, mude-se a pergunta, mude-se o livro, mude-se o espiritismo, porque a ciência, a comprovação científica das coisas é aquilo que devemos seguir. E até hoje não aconteceu, não penso nada que não esteja aqui e que não seja de acordo com aquilo que Kardec fez as perguntas e que temos as respostas, né? Então, voltando à reencarnação, chega a hora em que nos deparamos, então, com o final dessa vida corpórea. E aí descobrimos pelo menos 5 coisas quando desencarnamos. Primeiro, que a gente leva a vida que a gente leva. Você não vai desencarnar e ser melhor do que você é, nem pior do que você é. Você é o que você é. Então, aquilo que você fez da sua vida aqui, quando desencarna, você percebe. Aquilo que você acredita enquanto você está encarnado, lhe ajuda na hora de desencarnar. Ou seja, se você acredita na imortalidade da alma, você sabe que você não vai morrer. E quando você acorda do outro lado, você sabe, realmente não morri. Aqueles que não acreditam na imortalidade da alma tomam o primeiro susto, que é, não morri. E no mediúnico a gente vê que ainda tem muitos espíritos que desencarnam e não sabem que estão desencarnados. Eles não conseguem entender porque as pessoas não falam mais com eles, por que não os veem mais, eles não conseguem, eles ficam numa perturbação. Então, compreender isso, eu digo que já é uma bênção. Você saber que você, ao desencarnar, você não morreu. Você só saiu de um estado corpóreo para aquilo que nós realmente somos, seres espirituais. A nossa essência é espiritual. A nossa encarnação como seres encarnados é a nossa escolinha que a gente vai passando para essa evolução. Então, a primeira coisa que a gente descobre é que não morremos. E aí você descobre também o quanto você aproveitou ou não o seu tempo nessa encarnação. Ou seja, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Será que eu não fiz? E é nesse momento que aparecem aquilo que a gente diz que é a nossa consciência trabalhando e pensando, me dediquei tanto às coisas da matéria e tão pouco àquilo que eu vi. Porque quando nós encarnamos, nós fazemos um planejamento. Nós temos ali um planejamento. E não pensem que ele é esquecido totalmente, porque nós temos dentro de nós aquilo que nós entendemos que devemos fazer, de alguma forma. Desde a escolha da nossa profissão. Se vamos ser médicos, fala assim, esse é vocacionado. Ele estava lá, ele já tinha se preparado para aquilo. Nós temos uma preparação no mundo espiritual para aquilo que vamos vir fazer, mas não quer dizer que saberemos cumprir aquilo que viemos fazer. Em geral, segundo Francisco Cândido Xavier, não cumprimos. Nós somos muito bonzinhos conosco mesmos e achamos que vamos cumprir uma lista enorme de coisas. Não, agora eu já estou boa para fazer isso, 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 isso. Os espíritos amigos falam, tem certeza? Tenho, pode botar aí que eu vou fazer. E aí você faz um tercinho da lista, né? Os outros 2 terços não faz e chega lá e fica decepcionado. É natural, mas também temos que ter essa condição de compreender que estamos num caminho evolutivo, né? Estamos nessa evolução. E quando desencarnados, então, percebemos se aproveitamos ou não de acordo com aquilo que seria o correto o nosso tempo na Terra. E eu pergunto, quanto que estamos aproveitando? Outro dia fiz a conta. Se fosse boazinha comigo e vivesse 90 anos, vai, assim, botar, eu já vivi 2 terços. Que ano que vem faço 60, já estou mais, como dizia meu pai, para passa do que para uva. Então a gente vai indo, a coisa vai indo, né? E eu conto assim, os 20 primeiros anos, a gente está nessa coisa de colocar para dentro. Colocar para dentro. A gente está aprendendo, vai para a escola, aprende,
tenha os pais para nos orientar, dizer o caminho a seguir, o caminho a não seguir, né? Então a gente está colocando para dentro. Mas dos 20, os japoneses têm uma conta muito interessante. Dos 0 aos 25 foi para dentro. Dos 25 aos 50 é quando você produz. Você está lá trabalhando, fazendo a família, construindo um patrimônio para ter uma segurança, está lá, botando para fora tudo aquilo para conseguir ter uma condição digna de vida. Que muitas vezes nos equivocamos e achamos que precisamos muito mais do que realmente precisamos. Porque se nos esforçássemos da mesma forma que nos esforçamos para adquirir bens materiais, para adquirir os bens espirituais, estaríamos realmente muito melhores como civilização e como sociedade. Nós damos muita importância para os bens materiais em excesso. Aquela historinha do Mogli, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, é mais ou menos, o Felipe tem, é mais ou menos isso. Né? A gente se esforça, a partir do momento que você está se esforçando para aquilo que não é aquilo que você veio fazer. E dos 50 aos 75 é quando a gente já criou os filhos, é quando a coisa está mais calma e você tem tempo para começar então a se perceber essa interiorização, a entender mais ou menos aquilo que você pretende, o que você vai levar, porque também o tempo vai indo, né? E dos 75 aos 100 eu sempre digo que é bônus, né? Tudo que a gente consegue ali para frente, porque por mais que a gente tenha saúde, eu vejo assim, eu tenho uma mãe de 76 anos, dá aula 5 dias por semana, das 7h30 ao meio-dia na PUC de São Paulo. É um fenômeno, né? Porque ela vai todo dia dar essa aula tal, e tá inteirona tal. Mas o meu pai, com 75 anos, teve uma fibrose pulmonar, nunca fumou, provavelmente já era alguma coisa que estava no programa dele, e não teve uma vida como a minha mãe está tendo. Então, a gente, a partir de um determinado momento, não sabe muito bem as surpresinhas que nos esperam. Nunca sabe, mas a idade a gente sabe que traz algumas coisas a mais. Então, é nesse processo de interiorização. E aí eu me coloco nessa situação dos 2/3 que faltam, o que nós vamos fazer agora, que os filhos estão criados, o que faremos, né? A gente trabalha muito com essas perspectivas de auto-melhora, de autoconhecimento, porque é isso que nós vamos levar. Ao fim e ao cabo, é aquilo que nós desenvolvemos de virtudes dentro do nosso ser e para com os outros, né? Aí a terceira coisinha que a gente descobre quando desencarna é que Deus não julga, nós nos julgamos, porque as leis divinas estão na nossa consciência. Então, o julgamento é nosso. E nós nos culpamos por não ter feito isso. Nós nos culpamos porque erramos de alguma forma, porque cometemos equívocos durante a nossa jornada. E há julgadores que são muito severos consigo mesmo. Né? Então, esse julgamento vem de nós mesmos para conosco mesmo. E descobrimos, então, que não há aquele juízo final em que alguém vai te sentenciar e vai dar a pena. Seria muito mais fácil se assim fosse, porque você chega lá e fala, putz, errei, que nem quando a mãe da gente fala, agora você vai de castigo. E você vai de castigo e parece que já lavou a alma, pronto, já fiz errado, minha mãe já me botou de castigo, já está tudo certo de novo, né? Mas não é assim, porque a gente fica com aquilo, porque nós somos os nossos julgadores. E sabíamos, provavelmente, que poderíamos ter feito diferente. Nos aparece na frente as chamadas diversas para ter feito diferente. E nós insistimos por conta do nosso ego, por conta de acharmos que somos melhores do que somos, muitas vezes, pelo equívoco. E aquilo fala, nossa, quanta chamada eu tive para fazer diferente, mas insisti, acabei aqui, perdi essa oportunidade, né, de fazer diferente. Então, nós somos os nossos piores julgadores. A quarta descoberta. E isso aconteceu, vocês já leram Nosso Lar? Viram o filme? Isso aconteceu com o André Luiz, né? Chegou no mundo espiritual sem entender muito bem o que estava acontecendo, não acreditava em imortalidade, descobriu ali que estava vivo, foi um choque, né, para ele, e se achava ainda
porque a gente leva a vida que a gente leva, que era um excelente médico, não podia varrer a enfermaria, percebeu que ali os valores tinham outras formas, né, do ser humano ser valorizado, e foi aos poucos aprendendo e começou a perceber o quanto tinha se equivocado, inclusive dentro da profissão de médico, onde ele tinha monetarizado. E a única pessoa que rezava para ele foi a única que lhe atendia gratuitamente de má vontade. Acho que todos lembram desse episódio. Então você vê já como o julgamento vem, o auto-julgamento vem. E a quarta descoberta é que toda mudança que nós possamos fazer no mundo espiritual, ela só se consolida se nós reencarnarmos. O que significa isso? Torna a falar, por exemplo, de André Luiz. Ele foi se modificando, ele foi entendendo, ele foi criando mais amorosidade, vinha como espírito, viu a esposa com aquele marido, o segundo marido, no primeiro momento ele ficou perturbado, depois ele entendeu que ela tinha direito de ser feliz, queria o melhor para ela. A amorosidade foi tocando no seu coração. Ele conhecia suas existências anteriores, sabia dos seus equívocos anteriores, já tinha colocado isso que precisava melhorar, foi se melhorando na espiritualidade. Mas quando você conhece tudo, não significa que você aprendeu. Por que esquecemos, por que reencarnamos e por que saímos do zero? Porque aquilo que está dentro do teu espírito, que você já ganhou, você nunca perde. E numa existência corporal, sem lembranças, é onde você vai saber se você aprendeu mesmo. Se você vai ser generoso novamente com aquelas pessoas, se aquela pessoa da sua família com quem você tinha uma rusga enorme, você vai conseguir trazer de volta para o seu coração e vai tratá-la de outra forma. Enfim, é aí, quando nós reencarnamos, que nós colocamos à prova, inclusive o que aprendemos no mundo espiritual, porque aprendemos muito lá. Aprendemos muito mesmo, sobre amor, sobre expectativas, sobre sermos bons com nós mesmos, aprendermos a nos perdoar e a tentar melhorar. Tudo isso vamos aprendendo, mas é necessário uma nova oportunidade de reencarnar. E aí descobrimos a quinta coisa: não é fácil reencarnar. Porque todo mundo brinca, diz que tem uma fila, né? Mas não é da fila que eu estou falando. As circunstâncias para que nós encarnemos, a fim de que consigamos passar por um caminho que nos leve a reparar erros do passado, com aquelas pessoas certas, da forma correta, no lugar certo, no momento certo, vocês têm que ver que é um negócio bem complicado de criar um momento, de criar, alguém tem que encarnar para casar com o outro, você tem que vir e tem que ser naquele jeito. E aí? Tem que dar certo, né? Porque se o planejamento ali de cima não der certo, de repente o seu não é ali mais. Né? A pessoa ia casar, o João ia casar com a Maria e você ia nascer ali. O João não casou com a Maria. Ele casou com a Joana, que ele encontrou no caminho e achou bem mais interessante. A mulher era mais, adorava uma festa, a Maria era uma pessoa mais séria, mais acordada, e ele queria a festa. Pode acontecer. E aí já não, talvez não seja ali, o seu planejamento já não se completa mais ali daquela forma. Então, o reencarnar é muito mais complicado do que parece. Né? Você estar apto a estar ali para cumprir aquilo que você se propõe não é fácil. E além disso, a gente tem que ver que esse planejamento também não é do dia para a noite que se faz. Então, o planejamento reencarnatório tem dois tipos de planejamento. Tem o planejamento individual, que diz a doutrina que são aqueles planejamentos de espíritos ainda muito imperfeitos, né, que a prova é para ele mesmo, que a encarnação é para ele mesmo, para o desenvolvimento de alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que se suicidou de uma forma muito violenta, o perispírito ficou bastante prejudicado, vai ter que reencarnar de novo, né?
no mínimo para refazer essa parte do perispírito. Muitas vezes ele nem precisa encarnar novamente, mas o estar no ventre da mãe já produz aquilo que ele precisa para que ele, na próxima encarnação, possa, pelo menos, ter uma forma mais adequada para as suas experiências reparadoras. Então, isso é uma prova muito individual, é dele. Então, tem esse planejamento individual. E tem aquele planejamento, que é um planejamento coletivo, que geralmente é onde nos encontramos, que é nosso planejamento dentro da sociedade. Então, quando escolhemos que profissão vamos ter, por exemplo, vamos ser médicos, vamos ser professores, quando somos médicos, professores, estava até comentando agora com a Adriana, temos ali uma função, né? Estamos trabalhando com outras pessoas. Quando estamos numa família, estamos convivendo com outras pessoas, estamos ali tentando fazer aquilo dar certo. Então, esse planejamento é bastante complexo, de sabermos aonde estar, como fazer, né? E o que vamos resgatar. Por quê? Porque temos múltiplas existências para trás. E não adianta querer numa encarnação resolver tudo. Então, nessa encarnação, o que eu estou apto, quando reencarnar, a solucionar? Com aquilo que eu angariei nessa última existência, com aquilo que eu ainda tive aprendendo no mundo espiritual, quais são os meus reparos que eu tenho aí a capacidade de atender agora? Porque temos que ver que muitas vezes, hoje estamos aqui encarnados, reparando equívocos lá da época de Jesus, que tivemos lá e que não tínhamos condição de reparar antes. Inquisidores na Inquisição, 1400, 1300, e somente agora tem um cabedal, tem uma capacidade de estar reparando. Então, não sabemos o que estamos reparando, mas todos nós temos dentro de nós e da nossa consciência uma coisa que diz: não para, faça isso, faça aquilo. A gente tem, todos, e isso que eu digo que é tão importante, né, gente? A gente se escutar. Porque se você vive só no mundo material para fora, e aí quando chega em casa, vai para a televisão, daí sai da televisão, vai dormir, acorda exausto, acorda, toma café, vai para o trabalho, tudo para fora. Se você não tem tempo de ter um momento que você se conecte à oração, um momento de oração real, não é uma oração falada, uma oração real, onde você se conecta e pensa: o que eu preciso, o que eu tenho que eu preciso para mim, né? Esses momentos, e a meditação traz muito isso, e meditação, quando eu falo meditação, não falo aquela meditação de ficar só respirando, aquilo é uma forma de você aprender a controlar a sua mente, os seus pensamentos, mas é uma meditação um pouco mais profunda, em que você começa a se conectar com você mesmo e ver até onde você pode trabalhar e se melhorar. Quais são os seus projetos, né? Aquela história do final do ano, faz o seu livrinho de projetos, isso não é uma brincadeira. Parece que é, mas o que a gente pretende? Eu acho que fim de ano, eu sempre falo, é uma coisa maravilhosa, né? Quem que não gosta de começar? Parece que a gente está começando um livro em branco. Esse ano vai ser diferente. Pode ser, ou pode não ser, depende da gente. Então, você ter a sua carta de boas intenções e olhar para ela de vez em quando e falar: nossa, nós estamos em outubro. Eu escrevi lá no começo que eu ia fazer isso, isso, isso. Será que eu fiz alguma coisa disso? Porque se fizer umazinha já tá bom. Porque pensa que a gente tem muitos anos, se a gente for fazendo uma por ano, a gente vai melhorando muito, né? Então, vai indo. Mas tem que haver esse momento de serenidade, de conexão com os nossos, com o nosso guia, né, espiritual, nosso anjo protetor. Todos nós temos um anjo da guarda, é que nem o Pinóquio, o grilo falante. Todos nós temos. Se a gente bate nele, joga ele para trás, ele fica lá quietinho esperando você chamar. Se você é o nosso livre-arbítrio, ele não interfere. Mas se você pedir inspiração, ele te ajuda. Então, a inspiração que nós pedimos é assim, através da oração, né? Peça e obtereis, é mais ou menos isso. É quando você pede com o coração, as inspirações vêm. Elas podem não solucionar o problema, mas no mínimo elas te deixam mais tranquilo no coração para suportar. E o planejamento, então, espiritual é alinhado com a nossa reencarnação.
E ele passa por 3 pontos, e aí a gente entra naquela outra parte: provas, expiações e missões. O que são provas, expiações e missões? As provas são aquelas coisas que a gente vai passar para aprender, para mostrar que a gente aprendeu e que podem ser modificadas. Sabe aquele dizer, o amor cobre 1 milhão de pecados? É assim, você veio para passar por uma dificuldade, falou, não, eu vou passar por essa dificuldade, porque aqui eu vou conseguir mostrar e aprender aquilo que eu não aprendi. Mas se você se devotar ao outro, tiver tanto amor, talvez você não precise passar por essa dificuldade da mesma forma, né? Como as doenças. Muitas vezes, porque nós também planejamos o nosso corpo. Então, como que isso se dá? Nós temos ali o corpo genético, então nós temos uma base corporal que nos é dada por um pai, por uma mãe, de DNA e de tudo. Mas nós temos também um corpo espiritual que vai trazer consigo aquilo que nós fizemos nas outras existências. Fumei muito, detonei meu pulmão, morri com câncer pulmonar. O teu perispírito está ali. Ele sofreu esse problema. O Divaldo nos conta, não sei se vocês já ouviram a história quando ele conta, que ele nasceu com uma asma muito forte, a ponto de acharem que ele não ia sobreviver. E a mãe dele fazia com ele todas as mandingas que tinha, que diziam, porque ele nasceu em Feira de Santana, uma cidadezinha que se hoje é pequena, naquela época era micro, né? Na Bahia, fazendo todas as mandingas e nada funcionava. E ele, mais tarde, soube. E aí, com 15 anos, aquilo sumiu. Então, ele conta até que a mãe dele fez a última, ele disse que foi um negócio horrível que ela deu para ele tomar, e que um dia ela confessou para ele que era pena de urubu. O irmão dele foi matar o urubu, pegar a pena, estorrar a pena, porque dizia que se torrasse a pena e fizesse chá com pena de urubu torrado, a asma passava. E até isso a mãe dele fez com ele. Se é verdade, não sei porque o Divaldo era um baita contador de história, né? Mas a dona Ana, a mãe dele, deve saber. E aí, ele disse que isso veio da época da Revolução Francesa, em que ele vendo um ser guilhotinado e ele entendendo que isso poderia acontecer com ele saiu em desespero e se jogou no Sena. E morreu, foi um suicídio, ele morreu afogado. E essa parte pulmonar dele, do afogamento, é que trouxe para ele a asma. Esse não conseguir respirar. Aquilo ficou por muito tempo. E conforme ele foi ficando mais velho, aquilo deu um tempo para ver como ele ia se comportar. Porque se ele não tivesse seguido como ele seguiu, e era uma missão muito forte a dele, né? Olha que era o Divaldo, poderia ter um problema lá na frente novamente. Mas foi dado um tempo para que ele pudesse cumprir a missão dele aqui. Então ele nos conta essa história que é isso, é o nosso corpo espiritual, é aquilo que a gente traz daquilo que nós fizemos. Então os vícios são também o André Luiz. Você vejam como o livro Nosso Lar traz tudo que a gente precisa para entender muita coisa. Do que ele morreu? Ele comia muito, muita pimenta, bebia sempre. Ele morreu com problemas gástricos, né? E ficou lá no umbral um tempão vendo a parte gástrica dele para fora. Assim. Então você veja como é. Fico pensando, quando reencarnar, como será essa reencarnação? Né? Então tem essa parte também do corpo espiritual. E tem a misericórdia divina, que também faz parte do nosso corpo. O que quer dizer isso? Você nasceria com um problema muito sério para essa recuperação. Mas você evoluiu no mundo espiritual também. Você teve uma compreensão que foi muito maior do que aquela que se esperava até que você tivesse. E você se propôs a um trabalho muito forte, muito grande, de bem por muita gente. Então, há uma misericórdia divina que te dá um tempo para ver se você vai realmente conseguir, encarnado, dar conta daquilo. Se não der, a prova vem, né? Para que aquilo, então, se desenvolva e você aprenda da forma, se não é pelo amor, é pela dor, então vai. Mas há possibilidade também, quando a missão é maior, dessa misericórdia divina. Podíamos dizer que no caso de Divaldo isso se deu também.
né? Ele tinha lá o problema de asma, achavam que ele ia morrer, e a partir do momento ele parou de ter esse problema, e olha a missão de Divaldo, né? E isso, então as provas a gente consegue modificar. A gente tem capacidade de, pelos nossos atos, pela nossa bondade, pela nossa capacidade de amar, melhorar a nossa vida e não ter que passar por algumas coisas, porque Deus não quer que a gente sofra. Aquilo que a gente aprender, se a gente for só amor, e eu sempre me pergunto, gente, se nós somos seres de amor, viemos para amar, por que a gente não consegue? Por que é tão difícil amar todo mundo que a gente encontra, né? Como que pode, né? Muitas vezes, de verdade, eu fico me perguntando, gente, como é que pode ser tão difícil amar incondicionalmente? Se a gente veio para isso, e é. Porque quando bate na porta, a gente dá uma travada, em muitos casos são mais severos, né? Então, isso é a prova. A expiação não tem negociação. É aquilo que você vai ter que passar, e geralmente são coisas muito graves e que você não tem como negociar. Então, não é prova, é expiação. Por exemplo, aquelas pessoas que nascem com problemas cerebrais muito sérios, né? Então, inclusive, expiações existem de dois tipos. A mais comum, é isso que nós estamos falando, é um suicídio, é uma pessoa que pensou muita maldade, fez muita maldade, foi o cérebro, o perispírito, a parte mental dela foi se atrofiando de tal forma na maldade que ela nasce também com problemas severos. Para que ela não tenha condição de fazer mais mal, mas que ela consiga reparar um pouco e precisando dos outros, do amor dos outros, da benevolência dos outros, ela aprenda alguma coisa ali. Então, a expiação não tem negociação. A outra forma de expiação que eu estou falando são as de missão. Nos mostrar pessoas que têm tanta dificuldade, que nascem sem braços, nascem sem pernas e estão sempre sorrindo. A gente lá no Instituto Legado, uma das organizações que nós atendemos foi de ageniasia. Ou seja, quando vem vem sem o braço, vem só com o cotoco e tal. E uma das moças que fez o legado, fez todo o projeto durante o ano inteiro, ela não tinha os dois braços. E a primeira vez que ela foi para a aula, eu fiquei sem saber como atender, porque ela ia de sandália, ela ia super elegante, ela era modelo. Ela ia de sandália, e na hora do coffee break, eu falava, como é que essa mulher vai tomar o coffee break? Gente, ela botava o pé em cima da mesa, pegava a xícara com o pé, tomava o café dela, pegava os biscoitos, comia os biscoitos, fazia tudo igual. Não precisava de nada. Era um exemplo, assim, estava sempre sorrindo, era linda, estou falando, era modelo, não tinha nenhum problema com isso. Agora eu acompanho ela nas redes sociais, ficou grávida, teve filho, cuida desse nenê. Gente, ela pega com a perna, ela põe aquele negócio para segurar o nenê aqui, o nenê vem para dentro, ela segura com a perna. Quando eu vi, falei, como é que ela consegue, gente? É impressionante. E a pessoa que está ali mostrando para todo mundo que é possível viver, ser feliz, porque ela está numa alegria louca que o Fernando nasceu, e tá. E para a gente é exemplo. Então, eu fico pensando até onde, né? Para mim, ela é uma missão, ela é missionária, ela veio para mostrar que é possível você ter deficiências e dar conta da vida, ser feliz, casou, é casada, tem um filhinho, tá tocando a vida dela, tem o projeto dela, é incrível, gente. Então, isso é um tipo de expiação de missão. E o que são as missões? Nós também temos dois tipos de missões. Nós temos as comuns, que somos nós. Todos nós que somos pais, ser pai, a paternidade, a maternidade é uma missão. Deus nos coloca emprestado, nos empresta um ser humano, com o qual provavelmente temos algum vínculo já, para que nós o encaminhemos nessa vida da melhor forma possível, que dá o que nós temos de melhor para ele, para que ele possa ter uma vida melhor. E quando a gente fala em melhor, estou falando de virtudes, né? Também, obviamente, não deixamos passar necessidade, tentamos fazer o possível para dar conta de tudo. Mas o mais importante, como nós transformamos esse ser que nos foi emprestado num ser que tenha
a capacidade de ter uma vida que seja uma vida satisfatória para que ele possa cumprir aquilo que ele veio. Porque os filhos não são nossos, eles são emprestados. Eles estão com a gente um tanto de tempo. E quando eles saem, quando eles tudo se vai caminhando bem, que eles conseguem dar os passos deles, qual pai que não fica feliz? Ou seja, dá aquela impressão de que, ufa, deu certo. Se dá errado, a culpa é sua. Se você deu aquilo que você tinha de melhor, nunca será culpa sua. Né? E o que eu digo que a gente tem de melhor é aquilo que a gente tem de melhor, cada um na sua proporção. Né? Daquilo que sabe, daquilo que pode dar. É disso que nós estamos falando. Então, não é uma culpa dos pais. Tem pais que são realmente que não criam, que não cuidam. Aí, lá na frente, é o que eu digo. O que a gente não deu conta aqui, teremos outra existência. E lá vamos dar conta. Então, a gente tem essas missões. E tudo isso, onde está, né? O que tem a ver com a justiça divina, né? E isso daí é a justiça divina. A reencarnação é a maior forma de demonstração de amor que Deus tem por nós. Porque vocês viram, não é Ele que nos julga, somos nós que nos julgamos. Nós temos a capacidade de planejar junto, a partir do momento que a gente já tenha a capacidade de livre-arbítrio, temos a capacidade de planejar juntos aquilo que queremos para nossas vidas, para o nosso caminho, e Ele põe tudo a nosso favor. Nós temos anjo da guarda, nós temos guias protetores, nós temos pais que nos orientam. Olha só quanta gente tem ao nosso redor nos ajudando a chegar naquilo que nós viemos fazer. Quantas pessoas, se pararmos para pensar, falamos, eu sou tão grata a fulano, a ciclano, porque sem isso eu não teria feito isso. Olha quanta coisa no nosso caminho vem para que a gente possa dar conta daquilo que nós nos propusemos e que só depende de nós. Né? E a gratidão é uma forma de amor. O último livro da série psicológica da Joana chama Psicologia da Gratidão. Aqueles que puderem ler, eu aconselho que sim, que leiam, porque é um livro tão lindo, mostrando como nós devemos ser gratos a tudo que nos acontece. Porque aquilo que nos acontece, que não é o que nós gostaríamos, muitas vezes é o que nós precisamos. E que se recebermos da melhor forma possível, estamos evoluindo, estamos caminhando. Né? Muitas vezes a gente fala, a minha filha fala, mãe, reza para mim para isso dar certo. Eu falo, eu rezo para que se for o melhor para você, vai dar certo. Não quero que você reze assim. Reza para isso dar certo. Eu falei, filha, como mãe eu tenho que rezar, que se isso for o melhor para você, que dê certo. Se não for, que não dê certo. E ela fica brava às vezes comigo, mas é isso. Né? Rezarmos não para que tenhamos aquilo, mas que aquilo que for melhor para nós. E tendo essa visão, gente, então, para encerrar, de que nós somos seres imortais, estamos então voltando ao início, prontos para. Estamos a caminho de uma perfeição relativa. Isso é determinismo. E que essa perfeição relativa depende da nossa amorosidade, de quanto conseguimos conquistar de amor. Tudo isso faz parte de um projeto muito longo e que nós estamos no começo ainda. Então, o que eu deixo de proposição é: não nos rebelemos com as coisas que nos acontecem. Né? Tenhamos a serenidade, nós espíritas temos a condição de, obviamente, ficamos tristes, obviamente, ficamos, às vezes, agastados, mas que isso não dure muito e que consigamos reverter e ter essa capacidade de perdoar, de amar, de não guardar mágoas, de não trazer, porque nós temos duas malas, a mala do bem e a mala daquilo que a gente faz de errado, ou do bem que deixou de fazer, que está nessa mesma mala aqui, do lado esquerdo. Aqui a gente vai levar. E a do bem que a gente fez, que a gente consiga trazer um pouco desse daqui para essa mala de cá. Cada pouquinho que a gente traz para a mala de cá é um passo que a gente está dando para essa plenitude, para essa perfeição, para essa felicidade. E tudo isso depende do nosso amor. Então, e esse amor a gente não conquista sem exercitar.
E como é que a gente exercita? Assim. Quando a coisa acontece, você recebe, você para e fala: bom, é isso que temos para hoje, vamos lá. Não, não leve mal, não leve mágoa, não leve para o lado ruim, não leve para o lado pessoal. Eu costumo dizer que a gente sofre com aquilo que a gente não aprendeu. Porque quando a gente aprende, a gente não sofre, a gente perdoa e segue em frente, é rápido. É rápido. Aquilo que a gente fica remoendo é o que a gente não aprendeu. E aí é a hora de raciocinar. Por que eu estou sofrendo tanto com isso? Porque não é com ele, é comigo. Por que eu estou sofrendo com isso? No mediúnico, nós atendemos espíritos que estão ali há séculos, remoendo, remoendo. O outro já foi, já cresceu, já está em outro patamar e ele está ali, sofrendo. E é de doer o coração de ver como a gente consegue sofrer por tanto tempo com coisas que são tão mínimas. E que um pouco mais de amor, aquilo se curava e a gente estava tocando para frente. Nem é tanto amor, é um pouco mais de amor, né? Então, o meu voto é de que todos nós consigamos nessa existência parar para pensar um pouco, colocar na nossa linha dessa vida mais amor, mais serenidade, mais tranquilidade, mais auto-amor também. Saber que estamos nesse processo de crescimento, não sermos tão duros conosco mesmo, mas também não sermos levianos a ponto de achar que está tudo certo, né? Então é isso. Muito obrigada, boa noite e que voltem todos com Deus para casa. Muita coisa para a gente refletir, né? Muita coisa boa, né? E aí eu deixo até uma proposta. Ser feliz para sermos gratos ou sermos gratos para sermos felizes? Vamos pensar sobre isso. Né? Vamos pensar sobre isso. A gratidão realmente é um sentimento, né, que desmorona as fronteiras dos equívocos. Então, a gente reconhecer, nos reconhecer e agradecermos por tantas bênçãos. Né? A gente olhar para o lado e verificar que todos nós estamos nesse processo de evolução. Uns vão mais rápido um pouquinho, outros demoram um bocadinho, mas todos nós somos fadados a crescer, a evoluir. É isso, porque por isso que Deus nos criou, né? Para sermos felizes e não para ficar sofrendo por aí. Então a gente agradece, né, a nossa amiga querida que nos fez pensar nesta noite, né, sobre tantas coisas importantes a nível espiritual. Então, na verdade, temos aqui algumas recomendações e alguns avisos, rapidíssimos. A recomendação da noite de hoje é o livro Cristomatia da Imortalidade, por espíritos diversos, psicografia do nosso Divaldo Franco, que a nossa Gláucia trouxe, né? A vida dele, aliás, é uma lição de vida para todos nós. Então, esse livro nos traz apontamentos com relação a resultados de reflexões do lado espiritual, dedicados, inclusive, à homenagem de espíritos que, na atualidade, evocaram o centenário da desencarnação de Hippolyte Léon Denisard Rival, o nosso Allan Kardec, ocorrido em Paris em 31 de março de 1869. Então, esse livro está disponível na nossa livraria da SER, e se vocês tiverem interesse em estudar, em se aprofundar, nós estaremos aqui à disposição. Procurar o nosso amigo Amauri na livraria, o nosso Marcos também, que está sempre ali em volta, para nos socorrer nesse empréstimo de livros ou realmente na compra, na aquisição desses livros. Né? E quanto às nossas atividades? Temos muitas atividades aqui na casa, né? Que, aliás, essa casa, como todas as casas espíritas e todos os templos, nos oferece, né, a oportunidade de estarmos, né, com a nossa intimidade. Né? É um templo que a gente ora, que a gente pede, que a gente agradece, que a gente louva, mas também é uma oficina de trabalho. Então, temos o grupo da costura, chamado Grupo Cáritas, e logo após os trabalhos, né, das
moças, e não tão moças assim, da costura, é feito o Evangelho no Lar. Temos também vários grupos de estudo. Né? Temos as terças-feiras, as quartas-feiras, no mesmo horário da nossa reunião pública, aos sábados e também aos sábados temos, após o estudo, plantão de passe. Né? Todos os sábados, não importa que seja feriado, que seja emenda feriado, todos estão aqui para atender, né, as almas que precisam aqui da nossa casa espírita, né, com a conversa fraterna, enfim. E, finalizando, após a prece, nós teremos o trabalho dos passes. Obviamente, não é obrigatório, é facultativo, e quem quiser tomar o passe, é só aguardar, né, que serão chamados para essa atividade, para esse evento. Então, finalmente agradecemos de coração a presença de todos vocês, né, que fazem com que essa casa espírita tão querida, tão acolhedora, fique ainda mais bonita. Né? E esperamos vê-los e vê-las no mais tardar, como dizia o nosso amigo Antônio, né, Marie? No mais tardar, quarta-feira que vem. Tá bom? Então vamos orar, a serenar os nossos corações, aproveitando o ambiente que se fez com a presença dos mentores espirituais, dos benfeitores que acolhem a nossa casa, que nos protegem. E só temos agora no coração e na mente uma palavra, um sentimento: gratidão. Gratidão por estarmos aqui refletindo sobre os ensinamentos do nosso amigo Jesus, do Evangelho, de toda a sua lição de amor, de bondade, de respeito, de perdão, de indulgência para com todos, e que possamos nos auto-amar, nos auto-cuidar, porque nos amando também teremos condições de amar aos nossos amigos, aos nossos familiares e, quiçá, os nossos inimigos, desmoronando fronteiras ou obstáculos que por muitos e muitos anos e séculos nos arrastam para o egoísmo, para o orgulho, para as impietuosidades que muitas vezes nos entristecem, fazem com que o nosso caminho fique dificultado, que possamos então nos utilizarmos dos ensinamentos da Boa Nova e agora desvendados, tirando o véu com o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Agradecemos então, amigo Jesus, por tantas oportunidades, por estarmos no lugar em que precisamos para a nossa evolução espiritual, que possamos a cada dia nos disciplinarmos um pouco mais, termos pensamentos de bondade, de caridade, de amor. É uma construção, mas precisamos ter coragem para enfrentar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias imperfeições. Que o nosso amigo Jesus nos ajude, nos envolva e que possamos, ao sair daqui e ao chegarmos aos nossos lares, possamos também abraçar os nossos entes queridos, perdoar as ofensas, caso haja, e sermos realmente pessoas melhores. Fique conosco, amigo Jesus, hoje, agora e por todo sempre.